Já estamos de volta e eu converso com o Dr. João Bolzan Neto sobre catarata. Falam tanto do cristalino, que precisa colocar o cristalino. Como que é isso? Veja, como eu falei no outro bloco, a catarata é o cristalino natural que nós temos que fica opaco. Esse cristalino, ele tem um grau, que varia de pessoa para pessoa. Tá. Antes da cirurgia, é feito um exame que se chama biometria, que é um exame com interferometria laser, para saber qual o grau do cristalino dessa pessoa. Nossa. Tá. Então vamos lá. É um dos exames que se faz. Na hora da cirurgia, onde a remoção do cristalino é feita ou pela quebra dele por laser ou manual, e através de um aparelho que se chama facoemulsificador, que ele, através de uma incisão pequena, vai sugar esse cristalino. Nossa! Né? Isso é a cirurgia mesmo. Essa é a cirurgia. Vai sugar o cristalino. Muito bem. Tirando esse cristalino, se não puser outro no lugar, vai ficar faltando grau no olho. Aí tem que usar como antigamente, aqueles óculos grossos, etc. Por essa incisão, é injetado um cristalino artificial com o grau da pessoa. Ele entra dobrado, porque ele é flexível. Ele é injetado no olho por uma incisão em torno de 2 a 3 milímetros. Injeta-se esse cristalino no olho e, após a cirurgia, não há necessidade normalmente de ponto. Porque a incisão é pequena. Se a incisão precisar maior, aí talvez precise dar um ponto ou dois, mas normalmente não. E a pessoa, após a cirurgia, passa a enxergar ou sem óculos, ou, se precisar usar óculos, será um grau mais baixo. Às vezes precisa. Por quê? Por causa da cicatrização, aquilo que eu comentei. As pessoas não são iguais. Cada pessoa reage de uma forma diferente. Tem pessoa que cicatriza de uma maneira, tem pessoa que cicatriza de outra, e eventualmente pode sobrar algum grau. Mas nunca um grau a ponto de a pessoa precisar usar o óculos. Olha, não posso ficar sem óculos. Normalmente corrige bastante. Mas me diga uma coisa, o fato dela precisar de óculos é um óculos relativo a catarata ou relativo a miopia, astigmatismo? Normalmente é astigmatismo. Ah, entendi. Normalmente é astigmatismo. E hoje já existem esses cristalinos artificiais, que o nome correto é lente intraocular. Tá. Que corrigem miopia, hipermetropia, astigmatismo, já existe, e alguns multifocais, para correção de visão de longe e de perto. Tá. São as chamadas lentes premium, porque são lentes mais sofisticadas que permitem a correção praticamente de todos os problemas oculares. Aí é uma questão de avaliar individualmente. Cada pessoa, não existe uma receita de bolo para cirurgia, nem para indicar um determinado tipo de cristalino. Por exemplo, um cristalino multifocal para a pessoa enxergar de longe e de perto. É o melhor? Todo mundo vai falar, porque eu fico enxergando longe e perto. E eu te respondo, depende. Depende do tipo de atividade da pessoa, depende da idade, depende de uma série de fatores. Então tudo isso tem que ser conversado, analisado, e aí o oftalmologista, junto com a pessoa, vai decidir qual o melhor tipo de cristalino para ela. Entendi. Nossa, como está avançando, não? Bastante. O que ocorre é o seguinte, as coisas eram muito mais simples antigamente. Eu, quando comecei, você tirava a catarata, receitava o óculos e acabou. Então a gente sempre brinca que a cirurgia, aparentemente, para o paciente, ficou mais fácil. Para o médico ficou mais difícil. Agora, existem contraindicações para cirurgia? Quem não pode fazer uma cirurgia de catarata? Não pode, não pode, muito difícil não poder fazer uma cirurgia. Por exemplo, uma pessoa que tenha alguma doença... Glaucoma, por exemplo. É. Se a catarata estiver atrapalhando a visão, deve fazer, com aqueles cuidados para o glaucoma. Alguma doença outra, diabetes ou doença de coagulação? Não existe. Não existe? Não existe nada. Por quê? O fato de não fazer a cirurgia e precisarem não fazer, implica em perda da visão. Então, como na época que a anestesia era geral,
Aí você tinha alguns cuidados. Tinham pessoas que não podiam tomar anestesia geral, por exemplo. Hoje, como a anestesia é local, só colírio, permite que todas as pessoas possam fazer, desde que esteja indicado. Entendi. Então não há... Não há uma contraindicação para alguém falar, eu não posso operar catarata porque eu tenho pressão alta, porque eu tenho diabetes, porque eu tenho enfisema, enfim. Qualquer pessoa pode ser submetida. É claro que antes da cirurgia de catarata, mesmo sendo com anestesia local, deve-se preconizar uma avaliação clínica básica. Então, por exemplo, a pessoa tem diabetes, vai fazer um exame de glicemia para ver. Ninguém vai operar uma pessoa que está com a glicemia alta. Trata, baixa a glicemia, abaixa a pressão, controla o enfisema, a falta de ar, a bronquite, para depois operar. Por quê? Porque a cirurgia de catarata, exceto naquelas cataratas traumáticas, não é uma cirurgia de urgência. Nunca. Então você pode preparar o paciente. E uma outra coisa que me veio é assim, volta, a catarata ela volta? Não. Quer dizer que uma vez operada a pessoa está livre? Para sempre. E outra coisa também, que sempre os pacientes estão na dúvida. Pode operar os dois olhos de uma vez ou opera-se um olho? Depois de quanto tempo pode se operar o outro olho? Porque isso é sempre uma confusão. Veja, aí cada médico tem a sua conduta. Eu vou te falar a minha. A minha conduta é jamais operar os dois olhos ao mesmo tempo, por um motivo muito simples. A chance de uma complicação existe. É pequena, mas existe. Então, para que correr o risco de fazer os dois ao mesmo tempo? Então, o bom senso manda o quê? Opera-se um olho, recuperou esse olho, opera-se o outro. E quanto tempo? Quanto tempo? 15, 30 dias, 60 dias, vai depender do paciente. Mas pode ser rápido de um olho para o outro. Dica final. Dica final. Primeiro, não tenha medo de se submeter a uma cirurgia de catarata, porque é uma cirurgia extremamente segura e que resolve a visão em praticamente todos os casos. Melhora a visão. Então a pessoa não precisa ficar sofrendo com medo de operar, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, e esses problemas vão sempre ocorrer em qualquer cirurgia. Mas pior que não operar é perder a visão por causa de uma catarata. Agora, quando operar, discuta com o seu médico e veja o que você espera da cirurgia. Quais são as suas necessidades visuais, analisando sempre a relação custo-benefício. Eu acho que a dica principal é: não tenha medo, opere a catarata quando for necessário e não fique adiando uma cirurgia eternamente. O seu médico pode lhe dizer qual é o momento mais adequado para operar. Muito bom, muito obrigada. Vamos falar mais vezes. Eu é que agradeço a oportunidade de esclarecer as pessoas a respeito dos problemas oculares. Foi um prazer estar aqui, Mônica. Obrigada. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.